X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Bom, a gente normalmente vira bloco, mas como a gente passou um pouquinho para trazer essas informações da política, e aí em respeito a você, ouvinte, e também ao Orlando Câmara, vamos logo aproveitar e já emendar aqui a nossa coluna X-Tudo Caboquinho, porque está no horário, né? 9h15 é o horário da nossa coluna. Orlando Câmara traz aqui informações, comentário, análise, reflexão sobre cidade, comportamento, cultura, sobre sociedade. E no tema de hoje, a gente já adiantou, a gente vai trazer aqui informações sobre uma mobilização da população contra aquela construção que foi embargada lá no Largo São Sebastião, né? Depois das denúncias, houve um embargo. Vamos acompanhar com o Orlando Câmara e, claro, fazer a perguntinha de todas as terças-feiras. Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá, Rafael, olá, Jenny, olá, Paula. O sabor de hoje é de construção de trincheiras, de mútua ajuda, de defesa, de união, de resistência. De juntos nós somos mais fortes, juntos podemos. E aí, para contar esse sabor, para narrar esse sabor, eu quero contar uma história que aconteceu ontem, na segunda-feira, que eu considero simplesmente sensacional. Eu acordo todo dia muito cedo e ontem, às 15:45 da manhã, de uma segunda-feira, 11 de março, chega uma mensagem na minha rede social, no privado. Eu olhei uma mensagem de um perfil do empreendimento do Largo. Eu pensei que era um bom dia, uma mensagem de olá, boa semana. Abri e o perfil dizia: já viram isso? E na sequência uma série de fotos. Como era muita foto, eu disse: não, muito cedo, eu preciso correr, depois eu leio. Depois de 20 minutos, eu ainda em casa, quase saindo, de novo outra mensagem, agora do meu amigo João Fernandes, que é o gestor do Casarão de Ideias, que dizia a mesma coisa. Já viram o que está acontecendo? E encaminhava outras fotos e uma mensagem dele na rede social dele. Eu decidi abrir, na verdade, o que era, porque, enfim, muito cedo todo mundo se movimentando, pessoas que estão próximas a mim, e, na verdade, era a denúncia de um morador do Largo, o Flávio Ricardo Castro, sobre a instalação de um quiosque container de um empreendimento comercial na beira, ali no meio-fio da Praça São Sebastião. No meio-fio colado no tacacá, inclusive, que impedia, de certa forma, a visão ao teatro e a visão à Igreja de São Sebastião e ao monumento da abertura dos portos. E era um negócio, assim, um trombolho. Eu fiquei sem entender, como é que pode isso? O Largo está no tombamento federal, está na Lei Federal de Tombamento do Centro de Manaus. O que está acontecendo? Deve ter uma coisa errada, pode ser uma fake news. Não era, infelizmente. Ao longo da manhã, esse foi o assunto. E aí todo mundo começou a se movimentar a esse respeito. Eu mesmo peguei as fotos que o João tinha postado no feed dele da rede social, printei e montei um story e disse que eram fotos do João e expliquei o que estava acontecendo. E começou uma rede de ajuda entre as pessoas da cidade, pessoas que até se conhecem ou não se conhecem, falando sobre aquela iniciativa que parecia absurda. Ou seja, no ponto central da cidade, mais valorizado em termos culturais, no pouco que nos resta de dignidades de cidade urbana e de interesse histórico, um aviltamento. Por que um aviltamento, né? Resumo da ópera. Foi o assunto de ontem. Eu não sei se estava em Trend Topics, porque eu também não sou muito de X ou de X-Twitter, né, essas coisas, mas que foi um assunto muito comentado entre nós, os caboquinhos daqui, foi e deu resultado. Por quê? Porque o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, junto com o IMPLURB, embargaram a obra. Era a obra de um comércio, uma obra de um container, que já estava cavada a base, inclusive. Brotou. Quem autorizou? Ninguém sabe por enquanto. Não foi apurado, mas me parece que não foi nem IMPLURB, que é quem tem o poder de polícia de autorização inicial, né, do uso do solo urbano, e também não tinha licença necessária do IPHAN. Como é que foi alguém do Largo cavar? Eu não sei. Bem, essa história vai ter que ser apurada, tem uma dose de absurdo muito grande nisso que está sendo contado aqui, isso não é mentira, foi comprovado que era verdade. Já se tem, inclusive, o CNPJ da empresa que seria detentora daquele espaço, o nome das pessoas, inclusive, mas a gente não quer tornar isso um caso de vila ou de fofoca, não é isso. O que aconteceu ontem foi que nós, manauaras, nos movimentamos numa manifestação digital sem precisar ir para a rua e sem precisar faltar ao respeito com ninguém e impedimos mais um crime urbano. Nós estamos cansados, a cidade ela está à deriva em áreas tão importantes para a gente. Nós, cidadãos, não estamos nos sentindo à vontade, acolhidos, bem tratados na cidade que nós moramos e amamos.
E ontem essa reação mostra que nós temos força ainda. Isso é muito importante para a construção de um item sobre o qual nenhum povo resiste se não tiver, que se chama cidadania, exercer direitos e deveres. Nós estamos de parabéns por ontem, mas nós não podemos deixar esse assunto morrer. Ele tem que ter uma apuração oficial. É preciso que os órgãos competentes saiam com uma nota, inclusive, para esclarecer a população do que se tratava, quem pediu, para quem pediu, quem autorizou, quem não autorizou, quem fez, quem não fez. E o que é mais importante, o que não será feito. Porque tem um buraco no largo, um buraco no chão. Cadê o material que foi recolhido, que era da época lá? Entenderam o processo? Assim, parece meio absurdo, né? Mas nós vencemos dessa vez. E isso mostra uma coisa que a gente tem sempre falado muito, mas não tem ressonância. Falar de patrimônio histórico e artístico, de patrimônio de interesse histórico edificado em área urbana, falar de cultura, de expressão artística, dá voto porque interessa ao cidadão. Eu mesmo me surpreendi, eu fiz uma postagem pequena, eu normalmente não levo problemas para o feed, eu tento vender a imagem da cidade numa condição melhor. Eu fiz um post nos stories e eu ganhei vários seguidores que passaram a me seguir e interagiram comigo a partir daquele assunto. Então, eu tenho a impressão, a gente tem falado muito de centro da cidade, tem falado muito de aviltamento da dignidade urbana cidadã do Manauara. Essa é a terceira coluna seguida que falamos desse assunto. O assunto é importante porque a gente fala de trabalho e renda. E ontem houve uma sinalização. A quem quer que seja que queira ser candidato a prefeito de Manaus, a reeleição ou a eleição, o candidato a vereador de Manaus, a eleição ou reeleição, que esse assunto está na alça de mira dos manauaras, que não vai mais ficar tão barato assim. Porque chega, nós estamos no limite. Eu falei na semana que passou de uma audiência pública onde eu fui discutir sobre problemas do centro e tem um dado que eu deixei de dar, que fazendo agora a crônica me veio à mente. Que nós estamos tendo a temporada de cruzeiros que começa em outubro e vai até março, abril, né? Outubro de um ano até março e abril do outro. Essa semana nós vamos ter aí vários cruzeiros por aqui passando. E o Ralf Sayag deu um dado que de 2.500 passageiros que chegaram no navio há 2 semanas, apenas 12 desembarcaram em Manaus para fazer passeio ou compras. 12. Imaginem a renda que esses passageiros poderiam gerar para Manaus através de alimentos e bebidas, de consumo de transporte, de serviços turísticos, de souvenir, de passeios. Tinha muito o que fazer. Mas para isso a cidade precisa estar capacitada, preparada, com qualidade. Do contrário, nós nos queimaremos. Tem alguém fazendo campanha de cidade turística ainda? Porque se tem que rever. A cidade não está bem cuidada. É preciso melhor cuidado. Mas enfim, vencemos. Juntos nós podemos. Bom dia, Diene. Bom dia, Paula. Bom dia, Rafael. Que bom falar de coisas boas assim, né? Falamos de uma coisa ruim, infelizmente, mas de forma indireta, falamos de uma coisa boa. Ótima semana, que nós possamos nos unir em torno daquilo que interessa.